Olá, eu sou o Newton Gomes, da CPA Informações Empresariais aqui de Sorocaba. Nós iniciamos anteriormente a gravação de uma série de vídeos que estão tratando especificamente do projeto Rauli. Relembrando, o projeto Rauli é um projeto de reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados e que o relator é o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Muito bem, aqui ao meu lado a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Então, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu no dia 27 de novembro de 2018, que foi antes de ontem. O deputado federal Luiz Carlos Rauli, o relator da PEC número 293A de 2004, que tramita na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, deu explicações sobre esse projeto. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Câmara e a gravação está disponível no site para quem quiser, é câmara.gov.br. Muito bem, o relator ele deu uma ideia geral de como está o projeto, relembrando que o relator teve diversas versões, né, foi ampliando, etc. E claro, a última versão, a mais atualizada, foi aquela que foi apresentada aí na Câmara dos Deputados, lá na comissão. Bom, nós estamos tratando de alguns aspectos especiais dessa explicação dada pelo parlamentar. E agora, neste vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão das competências tributárias, né? A questão é a seguinte: a quem compete cobrar esse imposto? A quem compete cobrar essa receita, né? Quer dizer, é por isso que a competência tributária, ela implica necessariamente dizer, não, isto é deste ente tributário, isso é daquele e daquele. Enfim, é a distribuição que a Constituição Federal deverá fazer após, evidentemente, a aprovação desse projeto, deverá fazer para declarar claramente que a competência é, por exemplo, da União, são esses tributos ou contribuições. A competência dos estados são esses tributos e contribuições e também a competência dos municípios. Então, é exatamente esse tema muito interessante de competência tributária que nós vamos tratar deste vídeo e vamos começar aí, a Júlia começa a declinar cada uma das competências tributárias que estarão previstas no projeto que o Rauli apresentou na comissão. Isso aí. Bom, primeira competência da União. Na competência da União estaria o Imposto de Renda, com a absorção da CSLL, Imposto Seletivo, o ITR, o ITCMD, com arrecadação destinada aos municípios, contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, o empregado e empregador, e outras contribuições e taxas. Exatamente. Então vamos fazer alguns comentários a respeito dessa competência tributária da União. Ele diz, primeiro, começa com o imposto de renda. Nenhuma novidade, né? O imposto de renda sempre foi, continua sendo, lá no artigo 153 da Constituição, uma competência tributária da União. Com a novidade aqui, que ele está dizendo, com a absorção da CSLL, né? É porque o Brasil é gozado, né? O Brasil talvez seja o único país do mundo que tenha dois impostos de renda sobre as pessoas jurídicas. Um é o próprio imposto de renda da pessoa jurídica, que é a RPJ, e nós conseguimos, num passe de mágica, agregar a contribuição social sobre o lucro líquido, há alguns anos atrás. A intenção, claro, é juntar os dois numa só. Depois, segundo diz o relatório, imposto seletivo, né? Que posteriormente nós vamos detalhar bem o que é esse tal imposto seletivo. O ITR, que é Imposto Territorial Rural, que já é da União e continua. O ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doações. O ITCMD hoje é do Estado. Agora, aqui está dito que o ITCMD ele vai para a União, que já é uma grande modificação, e a arrecadação do ITCMD seria destinada integralmente aos municípios, né?
Além disso, a União poderá estabelecer a contribuição previdenciária sobre folha de pagamento, empregado e empregador, e também outras contribuições, né? CID, por exemplo, e taxas, né? Taxas são aqueles valores que a União cobra nos serviços que ela presta. Por exemplo, taxa de emissão do passaporte. Isso é uma taxa que ela pode cobrar. Então, resumindo, nas competências tributárias, a primeira grande competência, claro, é da União, e são esses impostos e contribuições que a gente listou aí nessa primeira fase. Bom, é claro que essa explicação do relator também alcança a competência tributária dos estados. É por isso que a Júlia vai ler o que o projeto pretende atribuir aos estados a competência de cobrar determinados impostos. Isso aí. Bom, aos estados caberá a competência do IBS, com a absorção do PIS, da PASEP, COFINS, IPI, IOF, CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS. O IPVA, com arrecadação destinada aos municípios, contribuição previdenciária e taxas. Muito bem, então vamos explicar o que o relator está entendendo como competência tributária de cada um dos estados, né? Bom, primeiro o IBS. O que é o IBS? Bom, o IBS é um imposto novo do tipo IVA, né? Já discutimos isso. Lembrando que o IBS, ou o IVA brasileiro, ele, segundo o projeto, deve absorver o PIS, o PASEP, COFINS, IPI, IOF, CID Combustível, Salário de Educação, ICMS e ISS. Quer dizer, vai juntar todos esses tributos num imposto só, chamado Imposto sobre Bens e Serviços. Além disso, como lembrou a Júlia, o IPVA. Né? O IPVA é aquele imposto sobre veículos automotores. Vejam que esse projeto está prevendo duas modificações no IPVA. A primeira, que a competência de cobrar, administrar, hoje é do Estado e vai continuar. Só que está dito com a arrecadação destinada aos municípios. Isto é, o Estado cobra e tudo que ele arrecadar vai para os municípios. Por exemplo, um veículo de Sorocaba, o IPVA de Sorocaba vem para o município de Sorocaba. Um veículo de Campinas, o IPVA é arrecadado pelo Estado e é destinado ao município de Campinas. Um veículo de Botucatu, o Estado cobra o IPVA, mas transfere toda a arrecadação para o município de Botucatu. E, além disso, uma das coisas que está prevista é aquela história de ampliar a base de cálculo. Né? Nós sabemos que existe uma injustiça nisso, né? Os proprietários de veículos pagam o IPVA. Por quê? Porque o imposto, né, é imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Só que os proprietários de barcos, os proprietários de aeronaves não pagam. A legislação não tem previsão. Então, uma das ideias é alterar e ampliar a previsão da base de cálculo do IPVA, também além dos veículos, motos, carros, enfim, todos lá, e ampliar isso também para as embarcações, iates, etc., e também para as aeronaves, que tem os helicópteros, esses aviãozinhos pequenos e assim por dentro. Então, aí está. E, além disso, a contribuição previdenciária, veja bem, a contribuição previdenciária que será cobrada dos seus funcionários, né, e recolhida. Não é a contribuição previdenciária geral, porque a contribuição previdenciária geral é da União, ela que cobra de todo mundo, inclusive de nós. Agora, a contribuição previdenciária dos estados é uma contribuição cobrada dos funcionários dos estados. E também taxas, né? Quer dizer, o Estado ele presta inúmeros serviços para os contribuintes e pode cobrar taxas, já que taxa é um tributo que incide sobre a prestação de serviço do poder público para o contribuinte. Então, aí está. Primeiro, a competência tributária da União,
que vai mudar, claro, e segundo, a competência tributária dos estados, que também vai mudar. Bom, finalmente, nós vamos discutir um pouquinho a competência tributária dos municípios. Bom, competirá aos municípios o IPTU, o ITBI, contribuição de iluminação, contribuição previdenciária e taxas. Muito bem, os municípios hoje eles já têm a competência tributária de cobrar o IPTU. Aliás, é bom que se diga o seguinte, né? O Brasil tem mais de 5.600 municípios. E todos esses municípios têm competência tributária para cobrar o IPTU. Só que a maioria deles cobra muito mal. Inclusive municípios pequenos que nem cobram o IPTU, não tem estrutura de cobrança e assim por diante, né? Então, uma das ideias aí, inclusive o relator, aí o Raul já falou, que talvez a legislação ela venha com uma redação que praticamente obrigue o município a cobrar com regras próprias e assim por diante, né? Então, IPTU é isso aí. O ITBI é imposto de transmissão de bens imóveis, a famosa CISA, né? Uma curiosidade, CISA, que a gente fala, é porque lá em Portugal esse imposto ele chama CISA. Então, o ITBI é o imposto de transmissão de bens imóveis, né? Cada vez que você vai no cartório, vai vender o imóvel, etc., tem o ITBI sobre aquela operação. A contribuição de iluminação pública, veja, essa é uma contribuição nova que foi instituída recentemente e os estados podem instituir uma contribuição de iluminação pública, cobrando dos seus municípios e depois pegando o resultado dessa cobrança e colocando iluminação pública nas ruas, etc. Nós temos um problema sério que algumas empresas têm áreas enormes que não são iluminadas e aí tem crime, e aí ele tem consumo de droga, e aí se esconde carro roubado, quer dizer, uma série de situações que são permitidas quando tudo está escuro, sem iluminação. Por isso os municípios podem, pela Constituição, instituir essa taxa de iluminação pública e usar o dinheiro para colocar postes, fios na rua e iluminar publicamente os bens. E, finalmente, como nós temos aqui, taxas, né? Os municípios, assim como a União e os estados, os municípios, quando prestarem serviço para os seus municípios, podem cobrar taxas, né? Podemos falar de taxa de água, taxa de esgoto, taxa de alguma coisa, taxa de emissão de algum documento, etc., né? São serviços prestados pelo Poder Público Municipal para os seus munícipes. Muito bem, gente. Então, este foi o nosso segundo vídeo em que nós estamos analisando as notas explicativas dadas pelo deputado federal Luiz Carlos Raul anteontem, dia 27 de novembro, lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. É claro que a discussão vai continuar lá no âmbito da comissão, etc., né? E a gente está acompanhando tudo isso para trazer aqui as informações interessantes e bem atualizadas para cada um de nós. Muito bem, acredito que da minha parte eu gostaria de agradecer a atenção e a paciência de todos e espero vê-los no próximo vídeo e as despedidas finais são da Júlia. Então, pessoal, antes de me despedir, eu gostaria de lembrar vocês do nosso blog da Reforma Tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br. Você pode nos acompanhar lá também. O site da CPA Informações Empresariais é netcpa.com.br. Lá você também sabe mais sobre a nossa empresa. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Muito obrigada, até o próximo vídeo.